Episódio 62, Dragon Quest Dino Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E os acontecimentos desse episódio você vai encontrar nos capítulos 222 até o 224 do mangá. O episódio começa com o pai do Nova explicando sobre a Caverna da Provação. Ele explica que a rainha Flora construiu aquele forte próximo da caverna porque achava que eles poderiam precisar ir na caverna algum dia. E Dai pergunta por que tem monstros numa caverna que foi criada pelo deus dos humanos. A resposta é que os deuses não queriam que os humanos tivessem mais poder do que eles. Em cada andar eles podem obter um novo feitiço, e quanto mais eles descerem, maior será o poder do feitiço que eles podem adquirir. Quanto mais eles forem descendo os níveis da caverna, maior é a dificuldade dos caminhos e as armadilhas que aparecem além dos monstros. E esse não é o lugar para novatos. Pop dá uma olhada no livro do Avan e obtém mais informações sobre o feitiço. E esse começo aqui do episódio é diferente do mangá porque lá as coisas são contadas como se fosse um narrador, e como o anime dispensou o narrador, colocaram o pai do Nova e o Pop para explicar as coisas. No mangá temos uma pequena intro e já temos a próxima cena, que é do Dai dizendo que ele é contra, porque Leona é só uma menina normal, além de ser a princesa. No mangá até a parte que o Dai fala que eles podem mandar outra pessoa tá ok, mas depois a gente tem mais diálogos no mangá. E o Dai inclusive sugere que o próprio Pop possa ir no lugar da princesa. E Pop explica que esse feitiço só pode ser feito por sábios, por isso a princesa terá que ir. Apenas quando o Dai diz que a princesa continua sendo uma garota, é que a Amy interfere, dizendo que mulheres também podem riscar suas vidas pelo que elas acreditam. E a mãe explica por que o Dai não quer que a Leona lute, justamente porque se ela for uma aluna de Avan terá que lutar contra o Verd. Amy entende e pede desculpas, mas diz que a princesa quer lutar ao lado deles. E a mãe acaba dando uma cutucada no Dai, dizendo que já existe uma menina enfrentando o Rei do Mal. Pop dá risada e diz que ela é uma exceção. Quando mãe estava prestes a dar uns tapas no Pop, a princesa Leona e a rainha Flora chegam. Dai fica surpreso e o Pop fica babando olhando para as duas. Em pensamento, ele comenta que a roupa delas é fininha. Mãe fica um pouco braba com Pop e Flora explica que aquelas são batinas de Carl, que elas têm vantagem de repelirem a malícia. E parece que não funcionou muito com Pop, ou essa legenda foi um pouco infeliz. No mangá ela explica que é um hobby de Carl e que ele tem um poder de proteger contra efeitos malignos. Flora diz que elas precisam de guardas. Merlin interfere e pede que a levem com elas, pois a clarividência ajudará a navegar pelo labirinto. No mangá ninguém fala sobre soldados, apenas que os demais devem se preparar. E Flora inclusive diz que o grupo não pode ser muito grande, mas aceitaria mais 2 pessoas, e a Merlin é uma delas. Daí é se oferecer, mas o Pop tapa a boca dele antes que ele fale e se oferece para ir protegê-las. Man percebe que o Pop está de más intenções e dá um pé na cara dele. E assim ela se oferece para ir junto delas. Leona aceita. Flora diz que elas precisam vestir também as batinas. A princesa avisa o Dai que está indo. O Dai parece não confiar muito, mas a princesa é bastante insistente. Diz que quando coloca uma coisa na cabeça ela consegue. Ela diz que sempre foi assim. O Dai então se lembra de como sempre foi dessa forma, então ele se alegra e confia nela. Dai sai correndo e diz que vai treinar para protegê-la do Rei do Mal. E aqui no anime o diálogo é maior, e lá no mangá o Dai apenas diz que vai treinar o máximo que puder. E Nova diz aos soldados para conferirem os equipamentos e as armas. No mangá o pai do Nova não está do lado dele nesse momento. No mangá temos também o Shio comandando seu exército das feras, dizendo que esse é o último treinamento antes deles lutarem, além das outras pessoas estranharem os soldados diferentes que estão com o Shio. E uma cena extra do anime é esse pedido que a princesa faz ao Nova. O Pop vai atrás da princesa e as outras e acaba resolvendo espiá-las trocando de roupa. Flora continua a explicar sobre a forma como funciona o feitiço, enquanto a mãe e a Merlin trocam de roupa. Man não entende como ela será útil para fazer o feitiço, pois só usa feitiços de cura. Flora pede que a Man segure a insígnia dela e pense nas pessoas que ela mais se preocupa naquele momento. A Man pensa em Ryunkyo e Crocodile, e assim a insígnia dela acaba brilhando. A insígnia brilha em vermelho, que é a cor do poder da alma da Man. A Flora segue explicando que o feitiço precisa da vontade das pessoas que buscam derrotar o mal, e que a pedra da insígnia consegue sentir esse poder e amplificá-lo. E o poder da Man é o coração amoroso, que é a habilidade dela prezar pelos outros e ter empatia. E essa é a fonte da força dela. E a Van valorizava esse tipo de qualidade acima da força e habilidade. E por isso ele deu as insígnias às almas dignas de salvarem o mundo. E ela acredita que os outros também têm qualidades únicas que são capazes de fazer a insígnia brilhar. E por isso o feitiço precisa ser conjurado pelos 5. Pop, ao ouvir tudo aquilo, se pergunta qual será a cor que vai brilhar a insígnia dele. Ele tenta se concentrar, mas não acontece nada, então ele já fica um tanto apavorado, pois a Man conseguiu fazer brilhar de uma forma bastante fácil. Ele continua tentando desesperadamente, mas nada acontece. Man pressente que tem alguém ali por perto e pergunta, então ela abre a porta e o Pop já não tá mais ali. E aqui achei um tanto abrupta essa cena. No mangá a gente vê que o Pop sai um pouco antes porque a Man demora mais tempo para abrir a porta.
Ela comenta que achou que o Pop estava espiando elas. Enquanto isso, o Pop continua correndo em desespero, pois ele não consegue fazer a insígnia brilhar e tem medo de ser um peso para todos. Pop então cogita que talvez por ele ter se formado de forma, digamos, antecipada, sem passar por todo o treinamento do Avan, talvez isso tenha interferido. Ele acredita que nem ele nem o Dai se formaram da forma adequada, e a Man e o Ryunkyo sim. Ele fica nesse conflito, achando que talvez não seja digno de ser discípulo de Avan. Ele comenta sobre tudo que passou e fala que vai arranjar um jeito de fazer a insígnia brilhar. Pop continua a correr e a cena se encerra. Em relação ao mangá, são poucas as diferenças ali em diálogos e também que o Pop acaba vendo mais das meninas se trocando. E também a questão da porta que eu já falei de ter sido aberta muito abruptamente. Na cena seguinte, vemos a Flora junto com as demais, e é revelado que elas precisam descer 25 andares para conseguir o Minokator, e que o Mahokator do Avan ele conseguiu no 15º andar, ou seja, o desafio delas vai ser maior do que o Avan enfrentou, além de que elas têm apenas 30 horas até a execução do Ryunkyo e do Crocodile. Elas terão 20 horas para poder encontrar o feitiço e 10 horas para se preparar e ir até o local para salvar Ryunkyo e Crocodile. Ela acende uma vela que servirá como tocha e ela tem duração de 10 horas, e quando a vela acabar elas já terão que ter conseguido feitiços para retornar, mas apenas vai funcionar se elas conseguirem repelir a malícia da caverna de alguma forma. Então ela já presume que vão demorar 10 horas para retornar também. E se elas não conseguirem dentro de 10 horas, elas vão retornar para tentar resgatar o Ryunkyo e o Crocodile sem o feitiço. E assim elas adentram a caverna. Aqui no anime as ordens das explicações ficaram um pouco invertidas, porque a rainha ela primeiro acende a vela e vai falando do tempo que elas têm para fazer a tarefa, depois é que ela vai dando mais detalhes sobre os andares e tudo mais. Além de que no anime não vemos dois guardas chegarem com elas como acontece no mangá. Merle sente diversas fontes de energias malignas por ali e a Man de repente resolve ali encurtar o seu vestido. Merle fica revoltada e a Leona diz para Merle esquecer porque a mãe é assim mesmo. E aqui a censura teve que se render e mostrar as pernas da Man, ao contrário do que fez antes com o uniforme novo dela em que colocaram meias. Ainda assim, a Man aqui no anime ficou mais, digamos, recatada do que no mangá. Merle tenta culpar a Man pela má influência ao Pop, dizendo que ela deixa ele com a mente suja. E ela responde que o Pop sempre foi assim. Flora interrompe e diz que elas vão entrar no primeiro andar, que ali não é um piquenique. E elas dão de cara com diversos slimes que, apesar de serem fracos, estão em grande número. Flora puxa uma espécie de um chicote metálico, utiliza para espantar os slimes, fazendo assim com que elas não percam tempo tendo que enfrentá-los. Elas decidem seguir em frente para pegar apenas o feitiço do 25º andar. Aqui no anime não temos as reações da Merle, Man e também da Leona. A Leona até tem um momento cômico em que ela imagina a Flora vestida com roupa como se fosse uma dominatrix. Na cena seguinte vemos o Nova e o Dai treinando juntos. O Pop chega ali e fica observando. Nova elogia o Dai e o Dai diz que não tem tempo para ficar triste, que ele vai enfrentar o Rei Vern. E que ele precisa aprender quantas técnicas puder, não importa o quão pequenas elas sejam. E quando ele grita com determinação que vai derrotar o Vern, a insígnia do Dai brilha. Pop então fica ainda mais preocupado e decepcionado, pois ele é o único que não consegue fazer a insígnia brilhar. Ele sai correndo e em pensamentos diz que precisa fazer algo porque não tem muito tempo. Nova diz ao Dai que eles vão utilizar o livro do Avan agora no treinamento, enquanto Pop continua lá, sozinho, jurando que vai até o fim. E essa cena do Pop usando seu feitiço mais poderoso para explodir uma rocha não aparece no mangá, assim como a parte do Shio não aparece aqui no anime. Vemos uma cena no anime da Man chutando e derrotando o monstro que também não aparece no mangá, ao menos nesse momento. A Merle não sente mais monstros no local e elas vão procurar a próxima escadaria. Mas a Leona acha um vaso e fica olhando ali para ver o que tem dentro. Mas a rainha diz que elas devem seguir. Na cena seguinte temos o Dai treinando o Avan Strash, assim como acontece no mangá. Dai lança o ataque e o Nova tenta deter, mas o ataque acaba empurrando ele até uma árvore. Então Dai comemora que conseguiu dominar o Avan Strash do tipo projétil. E temos aqui uma pequena cena com traços duvidosos. O Nova começa a ler o livro dizendo que existem dois tipos de Avan Strash. Um do tipo flecha, que é lançado, e do tipo break, que você corta diretamente com toda a sua aura. E que do tipo arrow pode ser usado rapidamente, mas tem um impacto mais fraco. Já do tipo break é poderoso e tem velocidade. Mas os golpes são mais lentos do que o golpe do tipo arrow, e que é preciso saber usar cada um deles em determinada situação pensando rápido. Dai diz que lutava sempre sem pensar a respeito, e que se soubesse disso antes teria lutado melhor. O Dai fica envergonhado e Nova diz que ele não precisa se envergonhar e mostra que é difícil utilizar um ataque assim à distância, que provavelmente a Van não esperava que o Dai dominasse o Avan Strash tão cedo, por isso ele não ensinou esses tipos diferentes. Então Dai diz que se ele soubesse ler,
teria descoberto isso quando Matorif deu o livro a eles. Nova admite que esse foi um erro do Dai, mas por isso Nova trouxe o livro para ajudar no treinamento de Dai. Dai agradece o Nova e o Nova diz para agradecer a princesa, pois ela foi quem pediu para o Nova ajudar e mostra o flashback dela fazendo o pedido ao Nova. Nova diz isso se ela voltar a salvo e o Dai demonstra confiar que a princesa voltará. Na cena seguinte, a princesa Leona está gritando e ela tem um baú perseguindo ela. Mãe então salva a Leona e manda uma bronca na Leona dizendo que cansou de pedir para ela não abrir os baús. Mãe não consegue entender a Leona porque ela sai abrindo tudo que vê e diz que Leona deve comprar tudo o que aparece na frente dela quando ela sai. Sem jeito, Leona responde que achava que poderia encontrar uma arma que salvasse o mundo naquele lugar ali que é tão diferente. Flora pergunta a Merle o que elas encontraram até agora e a Merle responde que foram 2 gravetos e 216 peças de ouro. Merle diz que não dá para salvar o mundo com aqueles bastões. No mangá essa parte tenta ser ainda mais cômica ali, usando algumas hipérboles, tal como a princesa recebendo ali uma espadada no coração, depois na cabeça. Outra coisa interessante que só vemos no mangá é de que esses gravetos encontrados são chamados de Cypress Sticks nos jogos de Dragon Quest. Numa tradução literal seria varas de cipreste, que são armas iniciais para magos no jogo. Leona diz que entendeu e segue em frente, enquanto Flora verifica que a vela está acabando e está quase perto de fazer 10 horas. Flora diz que talvez seja a hora de pensar em começar a voltar, pois cada andar demorou mais do que ela imaginava. Merle tem um pressentimento e pede que a Leona espere. Leona fica um pouco braba, perguntando o que ela fez agora, e a Merle fica um tanto tímida para dizer. Então Merle finalmente conta que ela teve uma premonição, um tipo de sensação, e revela que ficar ali por muito tempo parece perigoso. O chão começa a cair e todas saem correndo. E Leona pede que da próxima vez a Merle avise logo de cara. Antes de conseguirem chegar na escada, o chão acaba caindo e todas caem. A vela cai da mão da Flora e uma pedra cai sobre a vela. E assim o episódio se encerra. Essa parte em relação ao mangá está bastante parecido, e em relação à crítica do episódio 62 de Dragon Quest, não há muito o que falar, aqui é um episódio de transição, temos ali alguns traços duvidosos, como eu falei anteriormente, e os destaques aqui são as explicações, tanto sobre o feitiço, as insígnias, treinamento do Dai com o Nova. A gente percebe que o Nova agora está mais colaborativo, ele baixou a bola dele, deixou de ser arrogante, além de, claro, do Dai estar aprendendo novos ataques do Avenged Trash. Temos também um novo dilema para o Pop, ele ali não conseguindo utilizar a insígnia dele, ele se questionando se ele é digno de ser um discípulo de Avan, e também ele ali determinado a conseguir fazer isso. Temos diferenças do anime para o mangá, mas a adaptação aqui do anime achei que ficou boa. Claro que esse episódio é um pouco mais arrastado, com bastante diálogo, acréscimos de cenas também que não estão no mangá, assim como tiraram outras que estão no mangá. É um episódio que acaba quebrando um pouco o ritmo que a gente teve até agora. Acredito que esse é uma preparação para um novo arco aí, o arco final que a gente vai ter do anime. O episódio da semana que vem talvez eu demore um pouco mais para postar, porque é Natal e tudo mais. Desejo a todos um Feliz Natal e vejo vocês no próximo vídeo, caso eu não traga algum vídeo antes do Natal aqui.